Vamos abrir então. 2 Samuel, capítulo 11. Se você pode ficar em pé e quer, em reverência ao Senhor, a sua palavra. Pastor Jabes, um púlpito como esse aqui queima, meu filho. Tem fogo de Deus aqui nesse lugar. Tem fogo de Deus aqui. Glória a Deus. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Dali, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. Responderam-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros para que a trouxessem, e ela veio, e ele então se deitou com ela. Depois, tendo-se ela purificado da sua imundícia, ela então voltou para sua casa. A mulher se engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Versículo 8. Disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Um homem cheio de caráter, como uma pessoa maliciosa. Versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que ele seja ferido e morra. Deus, é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu insisti, Senhor, para não pregar essa mensagem aqui, Senhor. Tu me conheces. Sabe como eu não dormi essa noite, Senhor. Sabe como, Senhor? Pode ter alguém aqui correndo perigo. Pode ter alguém aqui sendo laçado pelo inimigo, Senhor. Ou pode ser que essa palavra seja meramente preventiva, Senhor. É para nos advertir, antes que venha uma grande cilada do inimigo. Fala conosco, Senhor. Teu servo, pastor Jabes, instrumento em tuas mãos, abre esse espaço aqui, Senhor. E humildemente, Senhor, confesso a minha dependência do Senhor. Fala conosco. Não deixa ninguém sair a não ser por extrema necessidade. Não deixe, Senhor, ninguém ser incomodado pelo celular, nem por nenhuma outra atividade, porque hoje eu sei que o Senhor separou para nós orarmos uns pelos outros, Senhor. Guarda-nos de todo mal. Abençoa as mulheres. Abençoe, Senhor, e fala conosco. Se o teu Espírito Santo falar, aí justifica, Senhor. Esta reunião, Senhor, não é uma reunião social. O pastor Jabes teria muitas coisas por fazer. Todos os pastores aqui teriam muitas atividades fora deste lugar. Mas aprove ao Senhor separar este momento para nós. E o Senhor é o maior interessado em nos abençoar. Fala conosco, Senhor. Longe de todo cansaço, toda opressão, toda ação maligna. Quem já ouviu essa pregação, ou pela televisão, Senhor, ou no congresso de pastores, que o Senhor acrescente alguma coisa nova, Senhor, para que haja motivação, Senhor, no ouvir a Tua palavra. Torna minha mente fértil para que novas experiências sejam lembradas aqui. Eu me submeto como um barro na mão do oleiro, em nome do Teu Filho Jesus Cristo,
nós estamos cobertos pelo sangue dele, e o maligno do lado de fora, sabendo que tem uma reunião de avivamento aqui dentro, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Um pastor me disse: pastor Jorge, você é louco de pregar sobre isso. Louco. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eu não prego essa mensagem como acusador. Eu prego como alguém que um dia teve um lar desfeito, o lar dos pais. Graças a Deus, não o meu lar, mas o lar dos meus pais. Meu pai, um homem próspero, um homem de uma situação financeira invejável. Mudou-se para frente da nossa casa uma mulher. E meu pai, que era sempre um homem maravilhoso, educado com a minha mãe, de repente esse homem mudou completamente. Ele havia se relacionado com essa mulher, vizinha nossa. Eu tinha 6 anos de idade, e eu vi meu pai, ele começar a agredir a minha mãe, com palavras e com atitudes. E me lembro como se fosse hoje uma imagem que está na minha mente. Com 6 anos de idade, um guarda civil me tomando da mão do meu pai e me entregando para minha mãe, e dizendo: vai ficar com sua mãe, menino. Eu tinha 6 anos de idade. Desse tempo para frente, meu pai e minha mãe, eles empobreceram. Minha mãe, que tinha empregadas em casa, passou a trabalhar de empregada doméstica na casa das primas dela. E ela me levava para poder dar lustro nas torneiras, com 7 anos de idade. Com 8 anos eu comecei a vender jornais na zona boêmia. Meu irmão mais velho servia exército, ele assumiu a mim, a minha mãe, que estava grávida, e o meu irmão mais jovem. E ele me deixava às 5 horas da manhã, na zona boêmia, em cima de uma pilha de jornais, e eu vendia os jornais até 6h30, 7 horas, e depois eu ia para a escola. Nosso patrimônio foi completamente delapidado por Satanás. De patrões, nós passamos a ser empregados. Minha mãe, de patroa, passou a ser empregada doméstica. Tudo por causa de 5 minutos de prazer. Meu pai me disse antes de morrer: 5 minutos de prazer fizeram com que ele se tornasse uma pessoa destruída. Antes dele morrer, nos dias que a minha mãe faleceu, eu tenho um irmão que é policial, eu estava viajando e minha mãe fez o último pedido para o meu irmão. Ela queria conversar com meu pai, depois de 40 anos de separação. E o meu irmão então levou meu pai na casa da minha mãe. 40 anos que eles não se viam. 40 anos de separação. Quando meu pai apareceu no portão da casa da minha mãe o reconheceu. E ela disse para o meu pai assim: Joãozinho, Joãozinho, o que o diabo fez conosco, nos separando. Nós éramos tão felizes e o diabo acabou conosco. E ela abraçou meu pai, os dois reconciliaram, e poucos dias depois minha mãe faleceu, e no outro ano meu pai faleceu. Anos de trabalho, anos de lutas, colocada em um vaso sanitário por causa de um prazer momentâneo. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi trabalhou a vida toda, irmãos. Desde menino, Davi trabalhou no pasto. Se você pegar a história de Davi, você vai ver que Davi nunca deixou de trabalhar. Nunca.
E Davi agora estava com aproximadamente 50 anos. A hora dele começar a desfrutar do seu trabalho. Na hora dele começar a descansar, usufruir, o diabo arma uma para ele. Ele se deixa ser laçado e ele destrói o ministério dele, destrói a vida dele. Eu quero falar com você sobre isso. Eu já vi muitas pessoas sofrendo. Segunda-feira mesmo eu estava pregando, e um homem e uma mulher, eles se aproximaram de mim no final do culto, numa grande igreja em Belo Horizonte, e ele disse para mim: pastor Jorge, eu estou destruído. Eu falei: o que foi? Ele disse: eu adulterei. Eu estou destruído, estou doente. Nosso casamento acabou, pastor. Um homem bonito, orei com ele. Ontem à noite, depois do culto da vitória, em Belo Horizonte, o pastor Jorge Rojas pregou, uma multidão. Na hora que eu passava no meio do corredor, uma mulher segurou minha mão e disse assim: pastor Jorge, pelo amor de Deus, ore pelo meu marido. Ele conheceu uma mulher. Meu marido era maravilhoso, pastor, ele mudou-se completamente, ele está transtornado. Ore por ele. No dia que eu preguei essa mensagem aqui, no CIMEB, um homem me abraçou e disse: pastor Jorge, eu sou uma autoridade aqui no Rio de Janeiro. Sou pastor. Estava com tudo pronto para sair de casa hoje. Me ajude, pastor. Pastor de uma igreja de 3.000 pessoas. Ele me abraçou, me apertou tanto e disse: obrigado, pastor. Obrigado. Ele estava com aversão pela esposa dele, e o diabo pôs uma mulher mais formosa. E depois daquela manhã lá no CIMEB, na reunião no Rio de Janeiro, ele disse que os olhos dele foram escovados pelo Senhor. Aquela escama caiu e ele começou a ver virtudes na esposa dele. Algumas coisas podem nos levar ao adultério. Já aconteceu de muitos homens de Deus não terem vigilância, e eles se tornam pessoas facilmente presas pelo inimigo. Tem um canal de televisão que você devia ter na sua casa, Discovery. Eu não sei qual o número aqui, mas se tem algo que justifica você ter uma TV a cabo em casa, é o Discovery. Ele mostra os animais feridos, mostra os predadores, como que os predadores trabalham. Eu vi um dia uma cena que não me sai da mente. Um touro muito forte. O título é: touros matam leões e leões matam touros. Eles são inimigos, igual hienas e leões. E esse grande touro, os leões foram se aproximando dele. Ele estava isolado, ele estava numa posição, e os leões, as leoas foram se aproximando. Leoas, preste atenção, você que é homem. E ele foi ficando isolado, e ele então vai se aproximando de um determinado lugar, talvez alguém assistiu, e ele começa a se atolar, vai para a lama. As leoas percebem isso, e elas vão todas em cima dele, e pulam no seu dorso e começam a mordê-lo, e ele começa a gemer e pedir ajuda. Quando ele começa a pedir ajuda bem alto, alguns touros que estavam longe perceberam aquilo e voltaram e vieram, e entraram próximo da lama, no pântano, e começaram a chifrar os leões. E aqueles touros alinhados começaram a enfrentar os leões, e enfrenta daqui, enfrenta dali, búfalos, aquela revolta, e os leões recuaram. Aí aquele touro consegue sair, aquele búfalo consegue sair da lama. Ele sai, mas ele estava todo ferido pelas dentadas
das leoas e dos leões. Aqueles leões, aqueles búfalos o escoltam e o levam novamente para o meio do rebanho, como você está aqui, olha, no meio do rebanho. Mas aquele touro, por causa das feridas, ele olha, vê uma relva verde, ele resolve voltar para perto de onde os leões estavam. E quando ele volta para beber um pouco de água, novamente ele atola. Os leões estavam cansados, babando, porque já consideravam aquilo ali uma presa facilmente dominada. Aquele touro vai e atola. Os leões agora se reorganizam e vão em número dobrado. Irmãos, o Espírito Santo falando comigo. E eles entram dentro daquele pântano. E agora eram 4, 5 leões, leoas em cima do touro, e ele gemia. Os touros perceberam aquilo. E eles vieram, mas não podiam se aproximar mais, pastor Jabes. Eles ficaram olhando, chorando, e viram aquele touro ser triturado, despedaçado, liquidado. Eles assistindo, aí o chefe deles, dá para perceber que um é o líder. Ele faz assim: vamos embora. É isso que acontece com a pessoa quando ela se isola. Pastores de igreja grande, um dos maiores perigos é o pastor de igreja grande, irmãos. O pastor de igreja grande começa a sentir-se autossuficiente. Ele começa a isolar-se. Ele começa a crescer. E ele esquece que ele é ovelha. Eu falo isso por mim. Ele pensa que ele vai conseguir resistir, que ele vai ter forças, e não consegue. Nós somente seremos vencedores, irmãos, se nós estivermos unidos e tivermos alguém do nosso lado, se nós formos próximos da pessoa, das pessoas, à classe a qual nós pertencemos, que são os pastores. É um perigo muito grande mesmo, você se isolar. Você pensar que não precisa de uma reunião como essa, você ir só para pregar, você não contribuir, você não pôr o seu ombro, não pôr o rosto no chão, arrumar um monte de compromissos para 11 horas, para 11h30, ficar com o celular ligado numa reunião. Esta reunião aqui, ela é de um valor incomparável para a sua vida, meu irmão. Isso não tem. Aqui você põe o rosto no chão, você está perto de um irmão aí que talvez não tenha o carro do ano, não tem 500 membros, não tem 1000 membros, não tem 10.000 membros, não tem um livro escrito, não tem nada, não é chamado para uma conferência, mas é um irmão de oração, é um irmão de jejum que fica do seu lado aí, olha, orando com você, e esse irmão passa para você coisas boas, bonitas. Davi estava sozinho, irmãos. Você percebe aqui a solidão desse homem. Pastor Jorge Rojas me disse uma coisa tremenda. Davi foi um homem que não sabia o que era o amor. Ele conhecia muitas pessoas, mas foi um homem que nunca foi amado. Nunca foi respeitado como ser humano. E agora que ele iria ser respeitado não como um guerreiro, não como um homem que matou o gigante, mas como ser humano, reino estabilizado, o diabo vem e joga-o por terra. A minha oração é: Deus, não me deixe ser um homem solitário. Os leões estão por aí. Os leões estão por aí, os pântanos estão por aí. Segunda coisa, abandonar o temor do Senhor. Temor de Deus. Eu encontrei uma definição na Bíblia, que talvez você pode até não concordar, mas depois você analisa a raiz da palavra no grego e no hebraico. Temor é amor misturado com medo e respeito. Se você não tiver medo de Deus, você erra, irmãos.
Você tem que ter mais do que respeito. Você tem que ter medo da santidade de Deus. Tem que te causar medo. Para mim, temor, que é o princípio da sabedoria, é a mistura de amor, medo e respeito batido em um liquidificador. Sai um homem que tem temor de Deus. Eu tenho receio da mão pesada de Deus na minha vida. Eu tenho receio das consequências do pecado. Eu tenho receio do Espírito Santo se entristecer dentro de mim e eu subir para pregar em um púlpito e não ter uma gota de unção. Eu tenho receio de subir num púlpito e me tornar um homem hipócrita, um profissional do púlpito. Eu tenho medo de Deus fazer isso comigo. Eu não tenho só respeito. Respeito as pessoas têm por um policial e não avançam um sinal de trânsito porque ele está ali, mas não tem medo. Eu quero ter medo e respeito. Amor a Deus. As três coisas juntas. Eu quero saber que Deus, Ele não vai jamais me considerar inocente se eu brincar. Nunca pense que o propósito de Deus é nos realizar sexualmente. Nunca pense isso, querido. Alguém me disse assim, quando uma pessoa ensina sobre uma área, é porque ele tem problema naquela área. Isso é uma das maiores mentiras da psicologia. Tem verdades, contém verdades, mas é uma das maiores mentiras também. Quer dizer que Jesus Cristo então tinha problema com dinheiro, porque ele ensinava sobre o dinheiro. Ele tinha problema então com as ovelhas, porque ele ensinava sobre ser ovelha. Não é sempre assim, irmãos. Hoje em dia alguém vai ensinar sobre sexo, eles falam, essa pessoa tem problema sobre sexo. Isso é uma mentira do diabo. Muitas vezes nós nos fechamos e não queremos ouvir, porque você pensa que quem está falando tem problema nessa área. Graças a Deus eu não tenho. Estou falando para você uma palavra revelada por Deus, uma palavra de advertência. Não pense que o propósito de Deus é um homem de Deus se realizar sexualmente. O diabo vai trabalhar nisso na sua vida. O seu maior prazer nunca será você ter uma relação sexual como você tinha no mundo. A sua esposa não é uma prostituta profissional. Sua esposa não entende de posições, não entende de novidade, ela não sabe deixar você louco na cama, ela não sabe fazer você subir nas paredes, e nem você sabe. Isso é coisa do diabo, para pessoas que pensam que a vida se resume somente em sexo. Um pastor estava com um livro um dia desse, 100 maneiras de deixar a mulher louca na cama. 100 maneiras de deixar a mulher louca na cama. Isso é livro de pastor ler? A esposa está querendo ficar louca na cama e depois ficar louca também durante o dia na casa? Por que não se escreve o livro 100 maneiras de tornar uma mulher feliz dentro de casa? Como esposa de pastor. Quem vai num lugar desse para comprar livros, quem pega uma fita pornográfica para se inspirar, quem vai para um motel para ler, para perceber um canal pornográfico, isso é homem de Deus? Você vai me desculpar, mas não é homem de Deus, não. Isso é um homem que prega até a palavra de Deus, mas vai ficar muito surpreso quando Cristo buscar a igreja, irmão. Porque ele vai ficar aqui e não vai ficar alegre, não. A salvação não pode ser comparada a um lixo. Em nome da graça de Deus, muitas pessoas começaram a brincar. Tornaram a graça de Deus um favor, algo que se torna tão banal que vai para o lixo. E isso não é bom. Nós podemos nos realizar com a nossa esposa, com uma relação simples, limpa, bonita, higiênica, cheirosa, num momento muito prazeroso.
com palavras, com carinhos, com atitudes, que realmente você fala, Deus está aqui nesse lugar. Eu tenho encontrado homens pornográficos. Eu fui pregar em um congresso e nós saímos de Belo Horizonte e viajamos de Belo Horizonte até o norte de Minas, e um pastor foi falando o que ele fazia com a esposa dele. Ele disse, olha, a minha mulher está arrebentando, rapaz. A minha mulher, ela detona. Minha mulher, vou te dizer, viu? E falando com a esposa, falando sobre a esposa dentro do carro. E alguns gostam de ouvir, ficam cutucando. É mesmo? E como é que é, rapaz? Ela aprendeu com o quê? Não, minha mulher, olha, eu fui vendo aquilo, falei, irmão, não expõe sua mulher tanto assim. Ele, que isso, Jorge, você é muito quadrado, rapaz. Você é quadrado demais, o homem tem que arrebentar, o reino de Deus já chegou. E lá no céu não vai ter sexo, a gente tem que botar para quebrar. E foi falando, então. Tem que ser aqui enquanto pode. Irmãos, olha,